O tema do Carnaval 2025 do Bloco Filho de Marcos vai ser os 190 anos da Revolta dos Malês, os 100 anos de Clóvis Moura. Essa atividade aqui, o Sai do Carnaval, realizado nos barris, no Maricório, e no dia 15 de fevereiro de 2025. Essa é uma atividade do Bloco Filho de Marcos, que tem como tema de Carnaval de 2025 os 190 anos da Revolta dos Malês e os 100 anos de Clóvis Moura, e hoje o ensaio de carnaval preparatório para o nosso cortejo carnavalesco. Cortejo carnavalesco que vai acontecer no dia 22 de fevereiro, no qual o velho Mouro, o maior apelido de Marx, irá reverenciar, saudar, homenagear as entidades de luta do Pelourinho. Nos concentraremos na estátua do Zumbi, às 15h30, sairemos de lá às 16h30 e iremos até a encruzilhada da Casa de Pedro. Então, esse é o trajeto lá pelo Pelourinho, do nosso cortejo carnavalesco, no próximo dia 22 de fevereiro. Mas, voltando aqui ao ensaio do Carnaval, essa é uma iniciativa do Bloco Filosofia de Marx, parceria com o grupo de estudos Clóvis Moura, Marxismo Negro, com o Centro Acadêmico de Ciências Sociais da UNEB, o Centro Acadêmico de História da UFBA e o Sindicato dos Professores. Essa foi a parceria aí para a realização dessa atividade. Eu vou passar aqui, inclusive agora, para saudar um companheiro jovem, que a gente brinca, tataraneto do Velho Mouro, que compõe, inclusive, o grupo de estudos, estudante de Ciências Sociais da UNEB, compõe o grupo de estudos do Marxismo Negro do Clóvis Moura. Jair. Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes. Boa tarde ao professor Fábio, à professora, Estamos aqui ansiosos para escutar o que grandes pessoas têm para nos passar, para fazermos essa discussão, como o Cristiano já pontuou, além de fazer parte, ser um mais novo integrante do Bloco Filho de Marx. Faço parte do grupo de estudo AJAIMO, grupo de estudo do Marxismo Negro, Clóvis Moura, que é ligado ao grupo de pesquisa da Sankofa, da Universidade do Estado da Bahia. E seria um evento muito enriquecedor para todos nós aqui presentes, inclusive para os professores também, porque a gente aprende ao mesmo tempo que estamos ensinando, Nós, nessa caminhada, aprendemos isso com os nossos docentes, e seremos futuros docentes também nessa caminhada. E, além disso, a gente sabe que o aprendizado não vem só da academia, como chamamos, mas vem dos aprendizados da vivência. Então, tudo isso, toda essa troca pode ocorrer aqui e que seja para outros espaços desse, outra discussão. E só temos a agradecer essa oportunidade e agradecer tudo que virá após essa. E é isso. Belezas. Obrigado, Jarnão. Vamos aqui uma brevíssima apresentação, que elas complementam, as duas apresentações. Denise Santana, professora, griot, integrante do Núcleo Cultural Níger Rocan, da Coordenação Nacional de Entidades Negras, e condecorada com a Medalha Zumbi dos Palmares, compôs o Tribunal Internacional Furacão Katrina, e outras, uma longa trajetória de luta e de resistência para uma sociedade justa, igualitária, uma sociedade antirracista, luta antirracista. Professor Fábio Nogueira, professor da UNEB, autor de livros como Malê, 1835, Clóvis Moura, Trajetória Intelectual, Praxis e Resistência Negra, e aqui um destaque, importante referência dos estudos sobre esse fundamental comunista no estudo da formação social brasileira, que esse ano completa 100 anos, que foi o motivo da homenagem do bloco, coordenador do grupo de estudos Marxismo Negro do Clóvis Moura, da Rede Nacional do Marxismo Negro, compõe o conselho editorial da editora Dandara, do programa Ação Negra, interessantes debates com leitura na revista TV Fórum, no canal no YouTube. Aproveitando aí, antes de passar mesmo, a editora Dandara tem uma vasta publicação sobre a obra de Clóvis Moura. Também tem, visto a Caio para a leitura aqui, a editora Anitta Garibaldi também tem publicações. Inclusive, quando a galera de história vê algum historiador, esses próximos dias aí está para lançar debate sobre historiografia no Brasil, uma obra de Clóvis Moura sobre isso. A gente podia organizar no início do semestre da UFBA
um debate sobre isso, fazer o lançamento do livro na UFBA, na UNEB, então, enfim, ideias que a burguesia crítica vai se permitindo surgir, deve ser os ares aí disso aqui. Então, o ambiente proporcionando. Mas sem mais delongas, vamos ouvir, não sei como eles combinaram. Eu vou falar primeiro. Sim, vai falar primeiro. Fábio aqui que vai falar primeiro. Muito obrigado. Bem, gente, boa tarde a todos e todas. É uma gratificação, uma felicidade muito grande estar aqui com vocês hoje, né? Essa iniciativa do Bloco Filhos e Filhas de Marx, com o apoio do Centro Acadêmico de Ciências Sociais da UNEB, minha universidade, o Jairlan aqui também presente, o IJAIMO, Grupo de Estudos do Marxismo Negro, que eu criei lá na UNEB, o Centro Acadêmico de História, Luísa Maim, da UFBA, né, o Simpro, né, então uma iniciativa bem bacana de juntar o debate que a gente faz na universidade com a folia carnavalesca, nada melhor, né, do que a gente poder juntar as duas coisas, até porque somos esse país da mistura, né, esse país que cria, né, referências próprias de luta, e a gente está reunido hoje para falar de Clóvis Moura, né. Assim, também é uma satisfação muito grande estar aqui, né, hoje para esse debate ao lado da Edenice Santana, da CONEM, que é a nossa griota, a figura histórica do movimento negro. Então, quando eu comecei, com a idade do Jairlan, né, ela já estava com anos e anos de estrada e trajetória, então, minha bênção, né, para ela, porque é uma referência para todos nós do movimento negro, ela com Flávio Jorge, né, com Gilberto Leal, Nijirocan, movimento de mulheres negras, né, tem toda uma história, uma trajetória que, infelizmente, a gente acaba desconhecendo, né, mas acho que é importante esse espaço para a gente falar e ter ela presente aqui com a gente para poder compartilhar também um pouco desse enorme conhecimento que tem da luta das mulheres negras do movimento negro brasileiro. Bem, gente, eu fui convidado, né, fiquei muito feliz pela homenagem ao centenário de nascimento do Clóvis Moura, né, pelo bloco Filhos e Filhas de Marx, e também 190 anos da Revolta dos Malês, então são duas datas, né, duas efemérides que, de uma maneira geral, elas se complementam, né, até porque Clóvis Moura também foi um estudioso da Revolta dos Malês, né, um pioneiro de trazer esse elemento da revolta dos Malês, tirando daquela visão comum na época da Revolta dos Malês como um movimento de baderneiros, um movimento de desordeiros, né, e não no sentido de um levante ou mesmo de uma tentativa de revolução, como a gente entende contemporaneamente, né? Então, com certeza, Clóvis Moura foi um pioneiro nesse sentido, né, de dizer que a Revolta dos Malês era mais do que um movimento de negros que resolveram sublevar uma rebelião qualquer, localizada, e sim um movimento organizado, preparado, articulado, insurrecional, uma rebelião, uma revolução, né, que se tratava, e ele escreveu isso em 1940, né, e a obra que de fato vai consagrar essa leitura a partir de aprofundamento de textos, tá, é do João José Reis, né, Rebelião Escrava no Brasil, que já é mais contemporânea, ali dos anos 80, né, primeira versão em 1980 e pouco, segunda versão é ampliada já nos anos 2000. Então, imaginar 40 anos à frente, como o Moura estava quando falou da Revolta dos Malês. Então, para quem me conhece, eu sou Fábio Nogueira, eu sou sociólogo de formação, né? Eu sou um marxista, né? Do campo da sociologia da cultura, da sociologia dos intelectuais negros. Então, meu campo é a sociologia, da onde eu parto, né? E eu tive o privilégio, né? Mas também um privilégio, assim, diante do vazio, né? De escrever a segunda dissertação de mestrado sobre Clóvis Moura. A primeira foi a Tarica Mesquita, sob orientação do Ottaviani, e o segundo trabalho foi meu, sob orientação do professor Friedman, na Federal Fluminense, lá do Rio de Janeiro, né? E que deu origem a esse livro, que infelizmente a gente não tem como emprestar, doar ou vender, porque é o único mesmo exemplar, né? Clóvis Moura, Trajetória Intelectual, Praxis e Existência Negra, que saiu pela editora da UNEB, mas ele tem em formato virtual também, para quem tiver interesse de ler, em que eu
tive acesso, né, ao fundo Clóvis Moura, né? Clóvis Moura, antes de morrer, né, ele, na verdade, antes de morrer, ele doou o seu acervo de livros para a Fundação Cultural Palmares, tá? Então, até um movimento importante de falar com o João Jorge, né, da gente catalogar e organizar os livros do Clóvis Moura. A Biblioteca Clóvis Moura está sob tutela da Fundação Cultural Palmares. Houve uma tentativa do fatídico presidente anterior da Fundação, na época do Bolsonaro, de jogar fora, porque considerava os livros de literatura marxista, né, por se tratar de um intelectual marxista. A gente viu isso no Brasil, ele propôs jogar fora os livros, e são mais de 4.000 exemplares, é uma vasta biblioteca, tá? E toda a vida do Clóvis Moura, e tem livros de todos os gêneros, né? Então é um acervo muito rico. E os papéis do Clóvis Moura, suas cartas, né, seus documentos, seus arquivos pessoais, ele doou para o CEDEM, na Unesp de São Paulo, né? E foi a base da minha pesquisa, basicamente as cartas, né, os textos que o Clóvis Moura produziu ao longo da sua vida. Na época não estava organizado, hoje já está organizado, catalogado, né? O que eu fiz foi basicamente pegar os textos dos primeiros anos do Clóvis Moura, porque eu estava muito interessado em entender como se deu, como foi possível naquela época, Rebelião da Senzala, que ele começa a escrever em 1940 em Juazeiro, na Bahia, tá? E publica em 59 lá em São Paulo. Tá? Então, para não falar muito sobre elementos, né, da pesquisa, etc., eu me deter mais sobre a importância desse livro de 59, Rebelião da Senzala. Primeiro, o Clóvis Moura, ele é um intelectual nascido no Piauí, numa cidade chamada Amarante, nas margens do Rio Parnaíba, né? Filho de um pai negro, né, de uma família de comerciantes maranhenses, né, neto de Abdon Moura, que foi um comerciante maranhense, se radicou na região ali do Rio Parnaíba, né, e de Dona Vivi, por parte de mãe, baiana, né, de Ilhéus, uma mulher branca, né, que teve entre os seus ancestrais o barão von Steiger, que foi um senhor de escravos na região de Ilhéus. Então, Clóvis Moura era bisneto de um senhor de escravos. Por isso que ele tinha o nome Steiger, Clóvis Steiger Moura, né. Dona Vivi é uma mulher branca, uma família interracial, tendo a particularidade de Clóvis Moura ser sobrinho emprestado, como diz, né, de Otávio Mangabeira, né? Otávio Mangabeira, que foi governador da Bahia e fundou o PSB. Então, eu digo que Clóvis Moura, ele é, de um lado paterno, de uma família de comerciantes, né? Seria o equivalente ao extrato de uma classe média baixa, e parte de mãe de uma oligarquia decadente, que é essa oligarquia dos Mangabeira, em Ilhéus. Então, o resto da família vai entender um pouquinho melhor. Na verdade, ele não é diretamente neto, é sobrinho do Mangabeira, né? O Mangabeira era casado com a irmã, com a tia do Clóvis Moura. E essa família de Ilhéus branca, né, teve também, principalmente, trouxe para a Bahia, né, um palco de reflexões e pensamento do Clóvis Moura. Né. Ele morou em Natal, então, em 1935, né, ano da intentona, Clóvis Moura estava em Natal, ele acompanhou a intentona em Natal. O pai dele passou por um concurso, seria hoje funcionário da Receita Federal, e de Natal ele veio para Salvador, né? E aqui chegando, ficou amigo de uma galera bem interessante, Jorge Amado, Edson Carneiro, né? Vivaldo da Costa Lima, né? Que eram intelectuais em torno da Academia dos Rebeldes, seria o equivalente à Semana de Arte Moderna na Bahia, né? Que tinha um projeto, né? O Jorge Amado, dentro ali da literatura do realismo socialista, né, de identificar a realidade da classe, do povo, né? Então vai dar toda uma origem, uma literatura regional, uma literatura com características bem baianas, né, que vão colocar o negro no centro, né, porque a literatura aqui não tinha essa preocupação. Jorge Amado é um dos autores que vai colocar isso. E, obviamente, isso vai ter uma influência no Clóvis Moura, né. Ele é muito próximo do Edson Carneiro, outro intelectual comunista que também tem importância enorme, né, negro. Só que tem uma diferença do Moura. O Moura ele vai entender o negro menos do ponto de vista do que era um lugar comum, da mestiçagem,
da sensualidade, da cultura e do ritmo, né? Que é um pouco um lugar comum que se colocou, né? O negro, não estou dizendo que não tem esses elementos da cultura negra, mas é isso que é destacado, né? E mais enquanto um negro rebelde, um negro revolucionário, um negro. E a Bahia é o palco importante porque o século XIX é o ciclo das revoltas escravizadas na Bahia, né? Pegar a revolta de 1804, Levante Alçá, né? Até 1835, seria a revolta dos malês. Então, de 1804 a 1835, tem várias representativas de revoltas, né? Isso sem falar que foi Búzios, né? Que foram outros movimentos, a própria Sabinada, de outros movimentos, a independência da Bahia, né? A independência do Brasil na Bahia, 2 de julho, também teve uma participação muito forte do elemento negro, né? Mas ele deu mais importância, nesse momento, para entender as rebeliões negras na Bahia do século XIX. E essa é a base do livro Rebelião da Senzala, né? Então, a Bahia é o palco, né, para entender o fenômeno da rebelião escrava. Isso contrariava um senso comum que estava se tentando estabelecer, que era uma oposição ao racismo pseudocientífico de Nina Rodrigues, de outros autores da época, né, que influenciaram, né, as oligarquias brasileiras, o que chama de Primeira República, né, Canudo, Euclides da Cunha, etc., que é dentro da lógica do imigrantismo, do eugenismo, né, da ideia de que o Brasil ele precisaria se tornar um país branco. Esses intelectuais vão contrapor isso, Jorge Amado e outros, né, dentro da perspectiva de que nós somos um povo mestiço, da mestiçagem cultural, racial e assim por diante. Lembrando que é uma obra escrita diante da ascensão de algo chamado Adolf Hitler na Alemanha. Tá? Então, que, no contexto histórico da produção, falar do mestiço diante da ascensão do Hitler na Alemanha, do eugenismo, né, fazia todo sentido, no sentido de contrapor ao discurso racista. Mas essa não é a perspectiva do Moura, né? O Moura, ele não aceita esse consenso, que a gente chama de consenso racial democrático, que está muito presente ali nas esquerdas dos anos 40, dos anos 50. Ele está falando do negro rebelde, da rebelião do escravizado, da rebelião da senzala, o título do livro, né? O Gilberto Freire publica em 1933 Casagrande Senzala. Aí o Clóvis Moura publica Rebelião da Senzala, né? É o contraponto do Freire, é o contraponto desse culturalismo, da mestiçagem, do congraçamento, etc. É dizer que a história do negro no Brasil é a história da rebelião negra, né? E que o negro rebelde é o que define a estirpe, a característica, a rebelião é o que nos define. Então, eu chego até a dizer no meu trabalho, né? A integração violenta do negro ao mundo moderno, né? Não se dá pela cultura, mas se dá pela violência. E por que a contra-violência do negro é tão importante para Moura, né? Aí é um segundo ponto que ele vai polemizar com os marxistas da época dele. Pela recusa do Moura de interpretar, né, o negro e a negra escravizado como coisa, ou como mercadoria. Tese que foi muito difundida por um autor, né, também de inspiração marxista, chamado Fernando Henrique Cardoso. O negro como coisa, a coisificação do escravo. Porque, segundo Clóvis Moura, coisas não se rebelam. Coisas não conspiram, coisas não lutam. Bem, se essas coisas, entre aspas, se rebelaram, conspiraram, né, não são coisas, são seres humanos, são sujeitos. E ele vai recusar essa leitura de determinadas correntes marxistas da sua época, né, de que retira a humanidade do sujeito negro e retira, né, as características culturais que ele traz do continente africano. Isso está em Edson Carneiro? Tá. Mas qual a diferença do Moura? Ele vai associar isso a um negócio chamado luta de classe. Né? Então, dentro da formação econômico-social brasileira, dentro da partir das relações materiais, desde o colonialismo, o escravismo, a cultura negra, ela tem um elemento fundamental para se entender as rebeliões negras. Tá? Tanto que você vai ter o Moura publicando um artigo ali em 1994, que está no livro Dialética Radical do Negro Brasileiro, Dialética Radical do Brasil Negro,
em que ele escreve, não, está na Sociologia do Negro Brasileiro, ele chama Exu, um símbolo libertário, né? Que é a interpretação materialista de Clóvis Moura para o Exu, o símbolo libertário. Então ele vai fazer toda uma leitura do qual é o significado, qual a simbologia dessa cosmovisão. Então, ao invés de pensar de uma cosmologia africana que vem pronta de África e para cá e se mantém íntegra nas condições da diáspora, ele pensa uma cosmologia africana que se reinventa nas condições da diáspora. Tá? Você vai encontrar elementos dessa reflexão no Ney Lopes, que é outro autor também, sambista, compositor, um cara fantástico, um baita intelectual, está vivo, produzindo, né, Ney, em que ele vai analisar na diáspora africana e das religiões de matriz africana, qual é o orixá que se mantém, né? Porque você tem elementos de matriz africana na Venezuela, no Equador, né, no México, né? E qual é o orixá, o orisha, que se mantém? Xangô. Por que Xangô? Porque o orixá é ligado à justiça, né? Então, por que esse orixá? Então, o Ney faz toda uma leitura, né, de como também, no contexto da diáspora, os elementos da cosmovisão africana são traduzidos e interpretados de acordo com as condições que estão colocadas. Quais são as condições que estão colocadas? Do cativeiro, da exploração, né? Então, a mandinga, o ebó, o feitiço, ele tem um sentido de afirmação política também. Então, essa é uma outra ruptura, né, que é o que eu trabalho, os marxistas negros fazem, não separar, olha só que legal falar isso aqui, o político do cultural, né? Porque a tradição negra brasileira, a tradição radical negra brasileira, ela nunca separou isso, os povos indígenas também, né? Só na visão ocidental, só na visão eurocêntrica, é que processos culturais e processos políticos ocorrem em coisas à parte, né? Na visão dele e de outros, são processos que estão interligados, amarrados um ao outro, assim por diante. Então, você tem uma leitura pioneira, né, do Moura nesse sentido. Então, a contra-violência negra, o negro violento, é o negro que se afirma enquanto humano, né? E essa é uma grande contradição. Por quê? Porque toda a historiografia brasileira, e aí ele está sendo republicado agora pela Dandara, Cristiano, né? Um livro de 1984, salvo engano, que não teve reedição. A Dandara está reeditando livros do Clóvis Moura, tá? Teve um livro chamado O Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão, que é a primeira edição de 77, e não tinha sido republicada, dificílimo de encontrar, e foi republicada pela Dandara. A mesma coisa agora com Injustiça de Clio, O Negro na Historiografia Brasileira, é a obra do Clóvis Moura. O Moura vai dizer que a historiografia brasileira, mesmo aquela progressista, reproduz mitos colonialistas, que é a docilidade do escravizado, né? A mestiçagem enquanto um modelo quase paradigmático da civilização brasileira, que oculta a violência, que oculta o estupro, que oculta tudo que está por base disso, né? E propõe um outro paradigma, que centra no negro rebelde, no negro revoltado, que se afirme enquanto tal, aquele que, de fato, é o sujeito, né, histórico desses processos. E aí, quando você pega, por exemplo, Negro e Bom Escravo a Mau Cidadão, ele mostra como essa visão do negro, ela se mantém no período pós-escravista como elemento para justificar a violência estatal contra a população negra. É o vagabundo, é o macumbeiro, é o maconheiro, é o bandido, é o ladrão. Né? Se pegar, por exemplo, Clóvis Moura, um dos primeiros que cita a figura de Lucas da Feira, que é de Feira de Santana, né? Não como um bandido, né? Mas como uma pessoa que, nas condições históricas dele, lutou para manter o mínimo de dignidade para si, para os seus, e assim por diante. Né? Então, o que o Moura fala, existe um sinal invertido na nossa historiografia, sociologia e ciências sociais. Aquilo que é bom é visto como mal, e aquilo que é mal é visto como bom. Então, ele vai fazer essa crítica, né, que tem muito a ver com o eurocentrismo das ciências sociais no Brasil. De não reconhecer. Então, vou pegar um exemplo agora da resistência palestina. Né? Está acompanhando o que é a ocupação militar do sionismo nos territórios da faixa de Gaza, no território palestino. Não é com flores, é com bomba, é com arma. Bem, se um palestino se arma para defender, é chamado de terrorista.
O Hamas é uma organização terrorista. Né? Porque é assim que a mídia ocidental representa, e é assim que a mídia ocidental nos representa. Agora mesmo tem um projeto de lei de um deputado do PL tentando criminalizar o funk, porque um determinado funkeiro tem relação com um traficante que está preso, etc. Todo o funk agora é um movimento de traficantes, criminosos, etc. Então tem uma criminalização, como foi feito com o samba no passado, como foi feito, e ainda é feito com o candomblé, né? E assim por diante. Então, o que o Moura talvez diferencia-se dos outros da sua época é que ele inclui também determinadas expressões da teoria marxista, não todas, né, nessa reprodução acrítica, né, em relação à forma concreta como se deu a resistência do negro e da negra. Então, muita macumba rolou no processo de resistência. É um fato. Né? Você não pode abstrair isso. Nós não estamos na Suécia. Isso aqui não é luta de classes em Paris. Né? Isso aqui é luta de classes no Brasil. No Brasil, formado a partir dos maiores crimes, né, contra a humanidade, que foi a escravidão transatlântica, que durou séculos, não foram dias, que deixou cicatrizes profundas no país até hoje. Então, muito ebó rolou, muita macumba rolou, muito batuque rolou, muita resistência, muita luta aconteceu. Outro exemplo disso, por exemplo, são as representações que até hoje estão presentes em relação ao Haiti. Né? Por que Hollywood, ou mesmo determinada imprensa, mídia, reproduz a ideia de que o Haiti é um país amaldiçoado? Né? Porque teve como um elemento importantíssimo no seu processo de independência, isso está retratado tanto no livro do C.L.R. James, Os Jacobinos Negros, mas também quem tiver curiosidade, tem um livro do Alejo Carpentier chamado O Reino desse Mundo, que é fantástico, escocubano. A Revolução Haitiana teve como elemento central um ritual de voodoo. O voodoo haitiano teve um papel ativo no processo de luta e independência do povo do Haiti. Então o voodoo é a pior religião que existe. O voodoo é a religião do mal. Vamos amaldiçoar o voodoo, falar mal do voodoo, porque afinal de contas o voodoo carrega também, né, esse elemento, né, assim como o Moura falou muito bem dos malês aqui, que é um catalisador dessa revolta. Tá? Então, só para ir já finalizando, né, eu vou falar desse segundo livrinho, que eu também não tenho outra cópia, filho único, tá, gente? Que é o Malês, 1835, Negrotopia, que é uma edição que saiu pela Fundação Lauro Campos, Marielle Franco, né? Também tem em formato virtual, em que eu faço uma leitura sobre a revolta dos malês, né, que foi o mais importante conflito que ocorreu, o levante escravizados ali em 1835. E é interessante que o Moura, muitos autores, o Nina Rodrigues inaugurou isso a partir daquela perspectiva do racismo pseudocientífico, mas o próprio Edson Carneiro deu sequência, né, de entender assim, uma espécie de não adaptação dos malês a essa condição escravista, né, e essa não adaptação, essa não normalização como um elemento cultural que deu origem a um quisto cultural que serviu como motivação para esse levante. O Moura não trabalha com essa perspectiva. Por quê? Porque ela carrega um sentido normativo. Em primeiro lugar, escravidão não é normal. Não existe normalização da condição de escravizado. Tá? Então, já é um primeiro problema dessa leitura. Então, não existe quisto cultural étnico. Não. O que existe é uma revolta diante da condição de dominação. E quando você pega os textos dos malês, né, eles não se pensavam na liberdade apenas dos malês. Era a ideia de construção de um novo país. A ideia era ocupar Salvador e, a partir de Salvador, né, você ter um novo país. Um país controlado por eles, efetivamente, mas uma nova nação. É de país. Não é vamos pegar um barco e vamos voltar para a África. Não é isso. Um projeto de poder. Essa é a diferença dos malês. Segundo ponto, isso o João Reis vai trabalhar também no Terminal Escravo do Brasil,
é que a revolta dos malês, ela também é possível, ela é uma revolta urbana, na cidade de Salvador, então ela inverte o que era o ciclo de revoltas escravizadas, que partiam do Recôncavo para Salvador, não, essa parte de Salvador para o Recôncavo, de negros urbanos de escravizados de ganho. Então, tanto as revoltas escravizados têm um elemento relacionado à estrutura da produção, ao trabalho. Eram negros e negras de ganho que trabalhavam nos campos da cidade de Salvador com atividades específicas. Então, eles tinham algum nível de controle sobre o seu próprio trabalho, e por isso eram perigosos. E por isso também se organizaram. Né? Tanto que parte da liderança malê, formada por homens e mulheres, com a participação feminina também na revolta dos malês, eram negros eram carregadores de cadeiras de arruar, né? Aquelas cadeiras que literalmente carregavam os brancos nas costas, na parte de baixo e na parte alta da cidade. Esses negros carregadores de arruar, que ficavam nos campos, ali na Rua da Mangueira, na Moraria, etc., foram as lideranças da revolta dos malês. Foram líderes dos malês. Então, o elemento da religião malê vem de malê, que é muçulmano, você tem a Moraria, né? Você tem várias referências, né? A presença moura, a presença islâmica, provavelmente aqui na cidade de Salvador, foi um catalisador, foi a forma por onde se organizou esse desejo de revolta, de rebelião, de rebeldia dos negros malês. Na noite do dia 24 e 25 de janeiro de 1885, quando acontece a revolta dos malês, você tem um fim do Ramadã, que é o mês ritual dos islâmicos, e era a data onde o jejum ritual ele termina, e onde você tem um banquete, e aí efetivamente você iria para a revolta e para a luta. E eles carregavam consigo, né, amuletos, né, bolsas de mandinga, que a gente conhece, né, com frases em Alcorão, né, no Corão da religião islâmica. Eles acreditavam que aqueles, né, amuletos os protegiam, né, da morte, né, que eles ficariam imunes à morte. E trazem consigo toda uma tradição de luta, né, de rebelião que já vinha de África. Toda uma estratégia, toda uma expertise militar que já vinha de África. Né? E adotaram uma data que era uma data festiva. A cidade de Salvador estava toda ali voltada para a região do Bonfim, a cidade estava esvaziada, assim por diante. E, apesar do seu sucesso inicial, no final a diferença de efetivo, militar, etc., se fez valer, e a revolta acabou não triunfando. Mas foi a maior e a mais expressiva e deu origem a uma vasta repressão, uma desafricanização, com uma desislamização da cidade de Salvador, né? Porque todo o tráfico de cultura islâmica, a referência à cultura islâmica, era visto como uma potencial rebelião, ao ponto de uma lei que foi aprovada logo na sequência da Revolta dos Malês caracterizava qualquer reunião de mais de 3 negros como crime de rebelião, né? Ou malezada. Isso vai na mídia da época, nos jornais da época, malezada. O medo da malezada, o medo de uma nova revolta. Você tem referência ao Islã no Candomblé, a formação do Candomblé, né? Não vou me aprofundar nisso, mas é importante. Então, a gente sente na sexta-feira veste branco, tem muito a ver com o islamismo, né? Sexta-feira é dia consagrado a Alá, né? Então se veste o branco, né? Assim como o abadá, né? Também é uma vestimenta islâmica, e isso vai fazer parte desse conjunto de referências que o Moura fala, né, a respeito. Bem, então assim, eu acho que quero encerrar minha contribuição. Primeiro, acho que voltar a dizer como é importante estar nesse espaço, juntando cultura e política, né? Um espaço que é carnavalesco, né? Que a gente vai cantar, beber, sambar e festejar e vai afirmar a nossa existência, né? Diante desse mundo de opressão e exploração que é o mundo do capital. E também lembrar que o próprio Clóvis Moura, né? Que eu não, obviamente tem mais elementos da biografia do Moura, deixa eu me aprofundar aqui. Quando ele vai para São Paulo, né, e vai começar primeiro na imprensa comunista, depois na imprensa
no geral, ele vai fazer a cobertura do Carnaval de São Paulo. Tá? Então o Moura, ele era um fulião, né? O Moura, ele era alguém que gostava do Carnaval, tinha uma relação de muito carinho com Salvador, que é uma cidade que ele sempre admirou muito, tanto que ele se tornou cidadão soteropolitano, né? Ganhou o título de cidadão soteropolitano ali na época do então vereador Daniel Almeida, que é o deputado federal, PCdoB. Então ele era alguém do Carnaval, né? E tenho certeza que ele estaria muito feliz, né? Rememorando bastante, né, esses 100 anos, né, junto conosco, né, se ele não estará, né, nessa data, né, de 100 anos de nascimento do Clóvis Moura, né, essa figura que, apesar de toda a tentativa, né, que fizeram do seu apagamento, né, enquanto esse intelectual comunista, vinculado aos movimentos negros, que nunca abriu mão da importância da centralidade da luta antirracista para a luta socialista no Brasil, né? Que pagou um preço por isso, porque ele soube contrariar consensos, seja na época o consenso racial democrático da mestiçagem, seja depois a ideia de que o debate racial ele seria superado por reformas ou capitalistas, né? Ou um programa socialista revolucionário por si só. Então basta acabar com o estudo de classe, o racismo acaba. O Moura não acreditava nisso. Né, apesar de acreditar na Revolução, apesar de ser um comunista, né, e ele pagou um preço alto, né, mas hoje a gente vê aí, tanto com o Ijaimo, Grupo de Estudo do Marxismo Negro, a editora Dandara, que está publicando os trabalhos dele, essa homenagem, né, do bloco Filhos e Filhas de Marx. Inclusive eu fiz questão de comunicar a Soraya, que é filha do Clóvis Moura, ficou super feliz, né, com a homenagem, compartilhou tudo lá nas redes sociais. Também a Rede Nacional do Marxismo Negro, que ano passado a gente realizou um encontro, né? Cristiano estava lá, Ivan também, te reuniu pesquisadores de 14 estados do Brasil, né, em torno do tema do marxismo negro, e a maior parte dos trabalhos foram apresentados, mais de um terço dos trabalhos eram a partir dos textos do Clóvis Moura. O Clóvis Moura é a grande referência para esse campo do marxismo negro. Sei que torce o nariz para isso, mas a gente mesmo assim vai lá e afirma, né? Porque eu acho que nós vivemos um momento histórico de muitas indefinições, muito difícil. Acho que a esquerda está enfrentando uma quadra histórica muito difícil. Nada está dado, né? Então a gente vai ter que travar muita luta, né, até efetivamente poder derrotar o neofascismo, derrotar a extrema-direita que se organiza em escala planetária, não só no Brasil, no mundo. Né? Mas, para isso, eu acho que o espírito dogmático, o espírito de receitas prontas, né, o espírito que não percebe, não se abre para outras leituras, tanto a de Clóvis Moura, como a do C.L.R. James, como do movimento zapatista, do movimento indígena, do movimento negro, do movimento de mulheres, elas acabam, digamos assim, perdendo uma possibilidade de a gente pensar um programa para o Brasil, um programa de esquerda, um programa democrático, dentro das condições que estão colocadas hoje. Né? Para finalizar mesmo, tem um poeta meu conterrâneo, que é o Manuel de Barros, ele fala uma frase que eu acho fantástica: tudo que eu não invento é falso. Tudo aquilo que eu não invento, tudo aquilo que eu não crio, é falso. Só o marxismo só será uma realidade histórica para o povo brasileiro se for uma criação do povo brasileiro, ou se ele for inventado, se for reinvenção. Se não, se ele for receita de bolo, algo pré-estabelecido, ele não vai fazer sentido. Da mesma maneira que nós sambamos, nós comemoramos, nós carnavalizamos, porque isso é algo nosso, algo da gente. É isso, obrigado. Bem, gente, repare que eu estou aqui com esse quilombola, né, criou pesquisador negro. Para mim é muita emoção. E o Fábio, quando eu soube que era você, eu disse, meu Deus, que responsabilidade. Mas eu quero, assim, essa quilombola, a professora Denise Santana, eu quero iniciar dentro da minha cosmovisão africana, e o que me sustenta no dia a dia. Eu inicio a minha fala, eu saio do universo, eu
dialogo esse arquiteto do universo, eu peço a bênção à minha mãe natureza e aos meus orixás. Porque senão, essa vida dessa mulher da cara preta, Fábio, não tira sentido aqui no planeta Terra. É minha ancestralidade que me dá força e inspiração. Tanto eu disse, você conheci porque eu quero ser um pesquisador. Foi a Universidade da Vida que me fez essa mulher por 8 décadas. Eu quero estar mais tempo junto com vocês, até quando o pai definir que eu tenho que partir para o Ouro. Sair daqui do Aê, que é terra em Urubá. E fico emocionada quando vocês me chamam e reconhecem. Vocês não sabem como eu fico dedicado no lugar que eu estou e alguém me convida para eu dialogar sobre quem sou eu, quem me construí, porque fiquei forte. Eu passaria aqui até as madrugadas, porque cada um de nós aqui temos uma trajetória. E quando a trajetória dessa mulher que está aqui à frente de vocês, como foi difícil, e hoje tenho orgulho dessa mulher que é, porque essa concepção eurocêntrica, tudo que meu povo passou, realmente foi muita perversidade. Então, a minha primeira fala é essa, saudando. Quero nesse momento dizer, quero saudar vocês em nome de Quilombos, que foi a única república que nós conhecemos, dessa Roma Negra, não é isso? Depois de África, e dizer, meu quilombola, o prazer que eu tenho de você, um jovem, também fazer parte do Mijoca Iponé. Eu vim aqui dialogar com várias gerações, mas eu fico assim, meu maior orgulho, que a minha preocupação nessa trajetória é com a minha juventude, é com as mulheres. Quando eu penso que um momento desse, eu e o nosso griot Gilberto Leal, parte como outras é Denise e outro Gilberto Leal, todos têm que continuar, como aqueles que realmente deixaram. Então eu vim aqui hoje, na verdade, foi aquilombar com vocês, porque cada um aqui realmente tem uma história, né? Tem uma trajetória, e o que me deu assim, esse alicerce também, que carrego são dos meus ancestrais sanguíneos e todos os levantes negros. Eu quero dizer, Cristiano, vocês foram muito felizes no momento desse de crise conjuntural mundial, onde tem esse tema, como algumas escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo, pega de fato os temas que têm uma referência ancestral e tem uma referência dos levantes, da resistência. Então isso, meu companheiro, então isso realmente que me trouxe aqui, né, é nesse tema que é uma riqueza, e tem os 100 anos de Clóvis Moura, mas também tem os 90 anos de Lélia Gonzalez. Aquela que no seu lugar de fala, com mulher preta, ela dizia, não é? Nossos passos vêm de longe. E nesses nossos passos vêm de longe, eu digo, e como isso realmente é uma verdade. E nessa verdade eu quero dizer para vocês que eu fui aluno da Universidade Federal da Bahia na época do golpe em 64. Imagino que foi que esta jovem na época não passou naquela universidade eurocêntrica, que eu sempre digo, eu não quero desmerecer aqui academia, mas a minha fonte, ela se dá a partir da Universidade da Vida. Entendeu, Fábio? E é por isso que eu queria te ouvir como pesquisador, porque eu, como pedagogo, que levei 45 anos na escola pública e sei das mágoas, das coisas que saem daquela escola, com aquela concepção eurocêntrica, assim como foi também aquela universidade que passei, que sei quantos pepinos eu enfrentei. Fiz uma relação no casamento jovem, estudando, e como foi difícil.
com a mãe, me orgulho também, que eu sempre digo, quando eu ia para o movimento, estava no movimento, eu tive um zumbi, uma dandara, 9, 10 filhos comigo, minha irmã mais velha depois eu, e ajudei a criar meus irmãos, e tive um momento de parar para estudar. Então, quando eu faço um relacionamento, na verdade, foi dentro da universidade, parindo todo esse 3, 4 homens, hoje tenho 3 vivos, o outro morreu pequeno, então fui a tua mãe dos outros. E aí eu passei todo esse processo e digo, meu Deus, e faço a leitura no mundo de hoje, nessa conjuntura complexa, que veio de uma direta já, que veio de um golpe de Estado, o impeachment do Collor, aquela greve geral, né, que muitos aqui não eram nem nascidos na época, todo esse processo, né? Eu digo, eu sou um ancestral viva. E tem aqueles ancestrais que deixaram um legado para a gente, resistência, ousadia, para a gente não se curvar. Aqueles que destruíram o nosso povo a partir de nos transformar, foi a primeira mercadoria, é isso, meu jovem? Marcado, pisoteado. Ele é aquele livro, Defeito de Cor, dá para chorar. Tem algumas leituras que nós temos que fazer. Vem daquela greve de 2 dias, né? Vem daquele, né? Movimento contra a caristia, inclusive tem que discutir isso. Eu vendo aquele movimento de transporte que revogou o preço do transporte. Por que eu trago isso aqui nesse momento, né? Aí depois vem o momento mais recente, todo esse momento que é Estado. De pôr mini curso, eu fiz interrogação. E na época eu ia dizer assim, cadê Rodrigo? Eu não vou para lugar nenhum. Eu não quero ir para lugar nenhum. Porque no dia 8 de janeiro, que foi que os movimentos de fato fizeram para responder esta conjuntura cruel e perversa. Mas aí eu refleti, não, eu vou porque é reconhecimento, eu vou lá dialogar. E vou dizer o que na verdade, não é? Então, meu companheiro, falar do levante, da revolta, socializar, eu quero de fato expressar, eu vivo uma indignação, a impotência, que tenho certeza, para a gente poder dar uma virada, é preciso conviver com a indignação em tudo que a gente vem assistindo. E também uma questão que eu digo, antes de arrumar a casa de outros, do inimigo de classe, quem está na luta de classe, sempre teve, eu quero arrumar a minha casa, que de fato, é um movimento, é a maturidade para conviver com a pedagogia da diferença, saber o que é coletividade, saber o que é que... Aqui eu estou em nossos iguais, os nossos iguais estão aqui comigo agora, e as nossas concepções diferenciadas é que isso faz parte da luta do dia a dia. E eu disse bem, nosso quilombola vai pegar a questão do geral, dos malês, né? Desse ano, desse grande pesquisador, esse grande homem que foi Cláudio Moura. Eu quero pegar de fato, né? Eu estou aqui no tribunal, ele está aqui de fato para saber o que foi de fato a revolta malês, o que foi a revolta dos búzios, o que foi a revolta dos marinheiros, todas as lutas que é quilombo, durou 100 anos, qual foi a tática e a estratégia, sem desmerecer a academia, que Zumbi teve para lutar 100 anos e organizar outros quilombos. Aquele aí foi maior, foi o quilombo de Palmares, foi a única república que não é conhecida. E aí, meu companheiro, é que eu vou então pegar e nós produzimos material. Eu fico assim, eu trouxe minha bandeirinha, né, que me dá regra e compasso, apesar que eu sempre digo, regra e compasso eu aprendi, foi dentro da minha própria casa. No momento que vai estudar, você é uma mulher negra, você tem mais que ir trabalhar, né? Não dá, porque o negro, que é isso que é, quando vai para a luta, vai pagar um preço alto. Isso é realmente que a gente paga, mas você tem a compreensão, você tem um projeto coletivo, nem individual, e você abandona até a família, como a carta que Tchê deixou, não sei se vocês já leram, né? É muito interessante. Então nós produzimos esse material. E no dia 25 eu dizia para meus companheiros da CONEM, para de estar na janelinha, vamos em algum espaço conversar com a nossa comunidade. E íamos para um quilombo, em Simões, aí não deu certo, o menino articulou, onde é que nós fomos? Calabar, que é a área de conflito.
E nós conseguimos, no dia de sábado, correndo, e colocou na biblioteca uma média de 25 pessoas de todas as idades, especialmente a juventude, para dialogar o que foi que representou e qual a lição que nós tiramos dessa grande revolta, dessa desobediência, dessa rebeldia. E a partir passa o quê? A partir das nossas reivindicações. E todo mundo conheceu o que é o Calabar. Porque o professor Edgar levava uma relação com aquele Calabar. E não se rendia, não se vendia a nenhum político, mas a direita entrou e desarticulou. Hoje lá tem padaria, tem tudo, que eles começaram a se organizar entre a própria comunidade. É dialogar realmente com o nosso povo. Porque me dói demais. Aí eu queria, de fato, vou passar aqui agora, com o pessoal, porque eu tenho 2 pontos que eu gostaria de considerações, que a juventude nada quer, e o povo não quer, né? Assim o discurso. Como é que estão as articulações em termos de fazer o trabalho de base, para dialogar com o nosso povo? E vem da academia, os professores, eurocêntrica, a concepção do mundo branco, e onde é que está o nosso continente africano, com alguns elementos que o nosso companheiro aqui colocou para nós. E eu disse, eu vou pegar também, porque ainda insistem para que as mulheres vivam na invisibilidade. Depois, já, quando você for responder, eu queria fazer uma pergunta, né, sobre a questão da participação das mulheres, inclusive Luísa Maim, na revolta na Leis. Nós produzimos também esse material. Esse material que eu escolho nas comunidades, vou deixar na tua mão, uma cópia. E aí fui, porque aí o que é que eu leio? Porque eu vou fazer a pesquisa. Que eu sempre digo, a minha coisa, não tem dificuldade de escrever não, porque a nossa história foi tudo na oralidade. É isso? Que até as matérias que tinha, o Rui Barbosa queimou para apagar da memória do povo brasileiro que foi a escravidão. Então eu fiz esse material, né, onde nós, né, pegamos realmente a questão Luísa Maim, a revolta dos Malês, 25 de janeiro de 1853, que era o período regencial que vai de 31 a 1840, então 190 anos. Que foram condenados e executados em 14 de maio. Meu historiador, se algum dado estiver errado, você vai falando, viu? De 1835. Aí foi Jorge, não é isso? Pedro, Gonçalo, Joaquim. Aí vou ler aqui um pouco rapidinho para ficar do meu tempo. Na hora que você me diz, meu companheiro, porque eu tenho outra parte que é a questão da nossa organização enquanto classe trabalhadora. Aí Luísa Maim, a referência dela, Luísa Maim, historicamente se constitui uma das polêmicas sobre sua participação na revolta dos Malês. Em 1935, na Bahia. Sua trajetória pode até ter sido ofuscada pelo machismo historiográfico e do poder imperial do período da revolta. Mas para nós, Luísa Maim sempre será uma mulher referência na luta da nossa história. A sua biografia, Luísa Maim nasceu na Costa Minas, na África, no início do século XIX. Foi trazida para o Brasil como escrava e comprou a sua liberdade através do trabalho como quituteira. Pertenceu à tribo, foi? A tribo, é mais, né? A tribo, sim, sim. Exatamente. Foi uma mulher inteligente, rebelde e valente. Para nós mulheres que estamos aqui, que parece toda fala que o mundo foi construído só pelos homens. E nós temos que trazer nossas guerreiras e participar de todas as lutas de resistência de a presença das mulheres. Foi perseguida após a revolta e fugiu para o Rio de Janeiro. Teve um filho natural também, que tem uma polêmica, que diz que ela não foi mãe de Luiz Gama, que se tornou um poeta e abolicionista. Luísa Maim é considerada uma figura importante na luta pela liberdade e pela igualdade do Brasil. Sua participação na articulação estratégica da revolta ocorre a partir de sua circulação com quituteira, veneno doce a tabuleiro pelas ruas da cidade. Responsável pelo envio de mensagem por meio de meninos que pretensamente compravam seus quitutes e servindo como distribuidores de orientações para levantes históricos. Imagine,
levantes históricos, bem como para a Revolta de Malês, em 1935. Antes de sua participação na Revolta de Malês, Luísa Maim apresentava resistência contra a colonização europeia e contra a escravidão na sua postura de ativista social. A carta 25 de julho de 1880, de seu filho, o abolicionista Luiz Gama, 1830 a 1882, dirigido ao escritor e jornalista carioca Lúcio de Mendonça, Luísa Maim era uma escravizada africana, originária da Costa da Mina, que teria conseguido comprar sua liberdade e organizado diversos levantes de escravos que sacudiram a província da Bahia nas primeiras décadas do século XIX. Era uma quituteira muito laboriosa e mais de uma vez na Bahia foi presa como suspeita de envolver-se em plano de insurreição de escravos, que não tiveram efeito. Em 1838 foram postos em prisão e que tanto ela como seus companheiros desapareceram. Fora as cartas de Luiz Gama, existem poucas evidências históricas sobre a sua existência. Ainda sobre a comprovação de sua existência em documentos históricos oficiais, como documento do governo da província da Bahia, é importante lembrar que não havia nenhum interesse político de preservar fontes históricas de escravizados e escravizadas no Brasil, muito menos sobre seus levantes, revoltas e reivindicações contra a escravidão. Rapidinho, porque eu quero passar para um ponto aqui. Eu acho que eu vou pulando aqui, porque não vai dar, viu, gente, para poder ler tudo isso. Eu vou deixar na mão do companheiro, porque eu quero pegar aqui um ponto que para mim é muito interessante, né, dentro do que eu coloquei para vocês. Quanto tempo eu tenho, meu jovem? O que é que está faltando aí? 10 minutos. 10 minutos? Pronto. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui mais importante. Outra liderança de mulheres negras em levante é anti-escravidão. Aqui pertinho, no Parque São Bartolomeu, revolta do Quilombo do Urubu, a negra Zeferina. Aqui perto, a gente não sabe. Muitos não sabem, inclusive a própria escola pública que não conta a nossa história. E nesse levante se evidencia a forte presença feminina na luta pela liberdade. Mulheres negras brasileiras que lutaram contra a escravidão. Dandara dos Palmares, Acatune, Quilombo dos Palmares, a Cotirene também, Anastácia, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Eu já falei de Zeferina, na Bahia, Adelina Charuteira, do Maranhão, Maria Firmina dos Reis, Maranhão, Agontimê, Maranhão, Rainha Teresa de Quarité, Mato Grosso, Mariana Crioula, Rio de Janeiro, Esperança Garcia, no Piauí, Eva Maria do Bom Sucesso, Rio de Janeiro, Maria Aranha, Tocantins, Tia Simone liderou a luta contra a escravidão no Ceará. Imagine. E para que nós que somos mulheres, né, nesse estudo que nós temos, que tem os nossos companheiros que escrevem, mas também tem mulheres negras, que são pesquisadoras, que nós precisamos nos debruçar, não somente nas concepções do mundo eurocêntrico, mas também no mundo negro, porque a África foi de lá que tudo iniciou. É isso? Sim. Essa mulher precisa ser reconhecida, ela precisa ser vista aqui até hoje. Será que vocês sabem como é que está o Congo, que foi o tema da nossa marcha? O Congo está passando por um momento de massacre, assim como está a costa de Gaza, assim como está a Ucrânia, mas a mídia não toca nem um minuto. E para construir a marcha, nós fizemos um curso de 6 meses com o professor Basilelli, que é de lá, e nesse momento está passando informações, toda a sua família, como se encontra o Congo. Ele já falou aqui no Haiti. A primeira República Negra realmente conseguiu sua independência. Eu vou pegar e vou deixar aqui para você 3 documentos, talvez eu tenha mais, esse daqui, onde eu adentro a escola a qual eu trabalhei, com ousadia, que muitos não gostam, porque lá é assim, lê, viu, gente? Alguns companheiros, enquanto professora dessa escola, como eu passei para poder conseguir implementar
antes do Lula colocar o decreto 10.119, o professor já estava. Agora, foi plantada? Não foi. Não foi plantada. Professores da escola pública, a maioria não tem nada contra a religião. Eu sou mulher de religião de matriz africana, e realmente é espaço 5 quilômetros de acolhimento, mas uma boa parte de professores de escola pública são evangélicos. Tem feito miséria para os nossos jovens. Isso nos incomoda demais. Eu vou passar para outro ponto, na verdade, desse nosso aquilombamento, sobre a questão da nossa organização. Por que isso que eu quero dizer para vocês? Porque no dia 8, foi o dia que se deu aquela invasão lá em Brasília. Eu esperava, e nós estamos aqui, de fato, num momento tão crucial que o mundo está atravessando, e eu esperava que tivesse um grande momento. Estou aqui cobrando de nós que estamos aqui nesse momento, não. Ele diz que a crise da humanidade é a crise das direções. Eu acredito com certeza que meu companheiro fica em casa com a tristeza, porque o bolsonarismo não morreu, a extrema-direita está avançando cada vez mais, e os movimentos, as centrais, os partidos de esquerda, inclusive o nosso, né, o meu, eu fui uma fundadora do Partido dos Trabalhadores, e hoje não vivo feliz, mas alguém pergunta por que está lá. Porque lá, na hora de construir, para mim não tem dono. E tendo hoje, mas a gente está na resistência. A Central Única, eu não quero falar, eu quero falar da CUT, onde eu deixo meus filhos para ir para inaugurar. Meu companheiro está aqui, não é isso? A construção da Central Única dos Trabalhadores, talvez tenha alguém aqui que participou em São Bernardo. Mas você faz um roteiro nessa cidade para organizar a classe trabalhadora. Então, me via como ativista social para dialogar com o nosso povo. E esse momento que a gente está atravessando, nós temos que estar questionando, né, qual a tática, a estratégia que nós vamos fazer para ganhar as ruas. Porque não esqueço também do aumento do transporte de Mário Kertes, e o movimento de rua, ele revogou o preço da passagem. Então, existe a história de quem conviveu e convive. Então, realmente buscar o tema foi de fundamental importância, porque esse legado que todas as lutas nos deram, a gente tem que cumprir o dever de casa, que é teoria e prática. E prática é ação. E está, de fato, faltando. Isto não adianta dizer, porque os generais vão para a cadeia, esse nominado vai para a cadeia, não vai. O Lula não vai governar, porque tudo que fez em campanha não está cumprindo. Porque o Centrão, que tem que chamar o povo para a rua, não vai deixar. E ele recua, e você viu como é que está, né? Abaixa, né? Adesão, sei lá, quando faz aquele que bota aquele mapa da aprovação. Está se preocupando. Precisa ir para as ruas, para as comunidades, dialogar, porque o povo está querendo de fato estar informado, porque a escola que não diz, não faz a nossa leitura, e nós que temos essa responsabilidade. Eu digo isso, porque pode ter alguém que veio dessa fundação, bater de porta em porta, não se filiava a ninguém, sem primeiro ler uma cartilha dos seus objetivos e princípios. Então, essa mulher que está aqui na frente de vocês vive muito assim, indignada. Eu não quero falar de tristeza, porque meu povo morreu de pé. Eu quero dizer que nós precisamos, meu companheiro, a partir desse tema, ele tem uma importância, quando o marxismo dele, quando eu digo, eu não trabalho a questão de gênero nem identitarismo. Trabalho dizendo o seguinte: meu povo, meus iguais, meu povo preto, homens e mulheres. Que não vai se fazer mulher separada de um lado dos outros, é inimigo, entidades que só são de mulher, que são de outro. Ninguém fazer processo revolucionário. Porque o Marx já dizia, eu sempre digo, minhas concepções, sou pan-africanista, sou concepção marxista, negra e umbralista. São essas referências, de fato, de organizar o nosso povo para confrontar e destruir o capital. E só quer todo momento é nos matar e nos dividir. Muitas vezes nós não compreendemos isso e é separação, eles vão reinar a vida inteira. Não. Terminando até, eu queria assim, ter o orgulho, né? Dizer para você que está aqui nesse momento, dizer que eu me sinto assim,
lisonjeado também que nesse povo, porque para mim eu sou um ativista, eu gosto de juntar meu povo. Eu gosto de ver as ruas, eu quero estar nas comunidades, porque quando você começa a dialogar com o nosso povo, eles começam de fato a entender porque nós temos que estar unidos, lutando. E não existe movimento espontaneísta. E a fome e o desemprego, um momento vocês vão ter um levante, porque o povo não vai aguentar. A fome e o desemprego, estou terminando, e dentro das nossas, terminando com aquela frase muito importante que o Marx dizia: unir os classes trabalhadoras de todo mundo. A emancipação nossa era obra de nós. O velho Marighella não tive tempo de ter medo, eles que têm medo da gente. Elza Soares, a mais recente ancestral. E por fim, a Rosa Luxemburgo dizia o quê? O socialismo ou barbárie, quero terminar dizendo da minha saudação quilombola, panafricanista, o socialismo ou barbárie. Nós já estamos na barbárie. Porque quem vê um policial jogar homem preto de uma ponte, a violência que está, a questão da segurança pública que mata a gente, mata nosso jovem todo dia, essa polícia que está. Então eu termino dizendo para vocês, tá? Do meu orgulho de estar aqui neste momento, de meu reconhecimento cristiano, vocês terem me chamado, e ao pouco que a Denise poderia dar mais tempo de contar a história mesmo de vida, eu me sinto essa mulher muito feliz de vocês me reconhecerem, e eu estar aqui realmente dando esse para mim um depoimento, e poder dividir as minhas angústias de não ver esse movimento e confrontar na rua para colocar todo esse pessoal na cadeia. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigado, Eunice, Fábio também. Mas antes de passar para os diálogos, né, e pegando aqui a lição, a orientação de dialogar com a juventude, Eunice, que a gente vem com os tataranetos e as tataranetas de Marx, que precisamos convidar, ao longo desses verão, vamos assim dizer, nas festas de largo que ocorreram no último período, o Bloco Filhos dos Filhos de Marx participa da iniciativa Folia e Rebeldia, né, com quase Clio, Cal, João Lima e Van Maia, levando a pauta sem anistia para os golpistas nessas atividades, como também o fim da escala 6x1, né? Redução da jornada sem redução do salário. Inclusive, amanhã, às 15 horas, vai ocorrer um ato do movimento nacional no Shopping Bela Vista, às 15 horas amanhã, quem puder comparecer, inclusive, puder levar faixa nossa, a gente vai, sem dúvida, qualquer canal comandante se habilitar. Mas aqui, antes do diálogo, né, queria convidar as tataranetas e os tataranetos, umas jovens aqui, nós, Cajá, e outras aqui, Sofia, Maiana, e a companheira que eu esqueci, a Dona Olga ali, Matheus, que também é do Centro Acadêmico de História, porque na próxima semana, Denise e Fábio, nós, muito modestamente, reconhecendo essa tradição de luta do povo negro escravizado de África, também contra um grande crime da humanidade, vamos fazer um cortejo carnavalesco da Estátua dos Zumbi dos Palmares até a encruzilhada da Casa de Benin. E a ideia é ir saudando cada uma das entidades, dos coletivos políticos culturais que ali estão presentes no Pelourinho, né? Vamos sair da Estátua do Zumbi, passar na Cantina da Lua, na Sociedade Protetora dos Desvalidos, no Armazém do Campo, do MST, na Escola do Lodum, em Negrajô, e por aí vamos, né? Por ali, por dentro do Pelô, fazendo essa saudação. E vamos lançar lá no dia 22, na concentração ainda, o que nós preparamos do ponto de vista visual e magético, para além disso aqui, que é o Estandarte 2025. Nós
como esse aqui que acompanha, né, ano a ano, mas vem o estandarte 2025. Por isso que eu queria convidar os tataranetos e as tataranetas, venham mais para cá. Aí, O horário vai ser, eu esqueci o nome. Junto às 15h30 começa a concentração e às 16h30 a gente sai. De 15h30 às 16h30, Estátua dos Zumbis dos Palmares na Praça da Sé. De 15h30 às 16h30, o repertório musical de Edson Gomes, de Jorge Ben, que homenageia o Zumbi, né, esse repertório, entre outros, né, o hino da Mangueira e tal. Mas é isso, eu queria que vocês também se somassem aqui às tradições contra de gerações para descerrar esse estandarte aqui, antes de voltar para o diálogo. Mas eu aqui, aí, ó, vamos lá, as jovens aí também. A melhor idade. E é isso, 190 anos da revolta dos malês, opa! E chegue mais ali perto da professora Denise para sair dos registros aí, por favor. Isso aí, 100 anos de Clóvis Moura, a Jaiovski, gente, vamos lá! Quem tiver disposição hoje, vamos levar para o Palhaço do Rio Vermelho, o estandarte, a pauta sem anistia, né? Mas próxima semana nós já estamos organizando o suporte para o estandarte, junto com o estandarte do bloco, né? Ano após ano aí presente. Vai ter um bujo ali, vai ter uma foice e um martelo, nós vamos aperfeiçoar isso. O velho Mouro, que é o boneco, vai ganhar um cotregu, vai ganhar uns colares, para no próximo sábado, às 15h30, dia 22, concentração na Estátua dos Zumbis dos Palmares, na Praça da Sé, saída às 16h30. Então é isso, vamos voltar ao diálogo, saudar aí os tataranetos, o novo e a nova sempre vem, a luta vai continuar, é isso, viva essa tradição de luta, ela vai continuar. Vamos ver, uma força aí no depoimento, mas essa é uma... A pergunta que eu quero fazer, saudando aí ambos, né, referências nossas da luta do povo negro, partindo da seguinte questão, que, primeiro, esse bloco ele quer unir a esquerda, né? Marxistas de todos os tipos, inclusive, no meu caso, do socialismo libertário, que remonta a Bakunin, por exemplo, que foi adversário de Marx, mas que considerava, respeitava Marx e tem Marx como referência, quer dizer, os diversos socialismos, diversas esquerdas, diversas lutas do povo negro, do povo indígena, né, das mulheres, ambientalistas. Esse bloco quer unir todas essas lutas. Então, partindo desse princípio, né, de superação de dicotomias entre festa e luta, por exemplo, né, essa ideia da boemia crítica, a gente pensa que essa superação de dicotomias e essa união das esquerdas, dos movimentos anticapitalistas, antirracistas, antipatriarcais, né, da diversidade sexual, ambientalista, todas essas lutas, elas precisam de uma perspectiva de superação de todas essas formas de divisão. Ou seja, até hoje, a gente já falou sobre isso, vocês ambos falaram sobre isso, né, a importância dessa unidade. O Cristiano também chamou atenção para isso. Como é que vocês veem a possibilidade, o caminho para a gente realmente superar esses divisionismos, esses sectarismos que ainda vencem, ainda estão vencendo? Porque se nós realmente nos uníssemos diante dessa situação que nos aproxima de um colapso planetário, né, com Trump no poder, desencadeando uma crise mundial, né, com a produção de armas nucleares se intensificando, né, com todos os países investindo o seu PIB, parte do seu PIB em suas forças armadas, inclusive o Brasil, né? Quer dizer, nós estamos todos nos preparando para uma guerra. A guerra está iminente, uma guerra planetária, uma guerra mundial. Né? Já se vem falando nela, muitos autores estão discutindo a guerra mundial,
E Trump entrou para isso, provocando, né? Provocando os países, ameaçando. A última ameaça agora foi aos BRICS, né? Então, diante disso, como é que a gente ainda está tão fraco para se unir, para fortalecer essas lutas todas, para unificar essas lutas todas, né? Então, é a questão que eu coloco aí para vocês. Bem, tentar assim... Bem, vai uma pergunta de 1 milhão, né? Quer dizer, a pergunta da unidade da esquerda, tá, etc. Bem, eu sou do PSOL, né? Partido Socialista de Liberdade, então construo um partido, construo um movimento negro. Mas acho que existe um sentido de urgência histórica, né? Acho que a urgência histórica que a gente está vivendo nos coloca numa vala comum, né? De enfrentar a extrema-direita e o neofascismo. Eu acho que o principal obstáculo que eu vejo, que pode parecer um pouco contraditório, tem a ver com o excesso de aposta que a esquerda vem fazendo na institucionalidade burguesa, né? De que pela via institucional que a gente vai estabilizar a democracia burguesa, né? Sendo que a própria burguesia brasileira vai de Bolsonaro, quer dizer, não tirou o Bolsonaro de extrema-direita do horizonte, né? Se pegar, ontem a Folha de São Paulo fez uma matéria, e a Folha de São Paulo hoje não vive de publicidade, vive basicamente da Bolsa, né? Do mercado financeiro. Hoje as grandes conglomerados midiáticos do Brasil vivem, né, da política de juros, da política neoliberal. Tem hoje investimento na... Então, eles defendem, eles fazem uma defesa de classe, do seu próprio interesse. Ontem eles elogiaram o Milei, que a Folha não chama de fascista, chama de ultraliberal, porque a Argentina alcançou uma taxa de inflação baixa dos últimos anos, etc., não obstante o fracasso completo da política do Milei em relação à política de geração de emprego, de renda, a pobreza dos argentinos, né? A fome enquanto fenômeno da realidade argentina naturalizada a partir do Milei. Quer dizer, a essa altura do campeonato, os caras ainda estão criando nomes, sei lá, palatáveis para um fenômeno. Eles não chamam de extrema-direita, eles não chamam de neofascismo. Da mesma maneira que você tem analistas também ligados à Folha de São Paulo que está dizendo que agora, com o Trump, existe uma janela de oportunidades para o Lula. Porque eles precisam justificar que o modelo que o capitalismo central, que é modelo para ele, que são os Estados Unidos, produziu Trump. Né? Então, se nós não entendemos que os setores da burguesia brasileira, né, que são expressivos, né, se for necessário para valer seus interesses, vão adotar medidas autoritárias e vão agir fora das instituições para isso, né, de forma golpista, como já fizeram, né, se a gente continuar não perceber isso, a gente vai continuar alimentando uma expectativa enganosa de que pela institucionalidade pura e simples, a gente vai superar esse estado de coisas. Né? O que eu estou querendo chamar a atenção? Um pouco que foi colocado aqui. A unidade da esquerda se dá na luta, concretamente. Né? Nós estamos de luta, nós precisamos lutar. Né? Nós temos que defender um governo que a gente elegeu, mas nós precisamos de elementos para defender esse governo que a gente elegeu. Né? Então, é importante a gente ter a escala 6:1, é uma bandeira que se mostrou uma bandeira que é popular, tem apelo, a gente se unifica. Né? Da mesma maneira que a luta por uma política econômica que atenda os interesses da população mais pobre, porque o que está por trás, por exemplo, agora, da queda da aprovação do governo Lula entre os mais pobres, inclusive no Nordeste. Negócio chamado inflação de alimentos. Que basicamente, quem for no supermercado esse mês percebeu, né? O preço do café, do feijão, tomate, né? Tem a ver com o agronegócio. Então tem um limite, quer dizer, o governo cede para o agro, mas o agro dá inflação de volta, que corrói a própria base do governo. Então, ou você tem ações objetivas que dialogam com a base social, que elegeu esse governo, que foram os mais pobres, que foram, efetivamente, ou o governo vai ter muita dificuldade de ser reconduzido daqui a 2 anos. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas
como se aposta numa conciliação por cima, via institucionalidade, a uma hora se afiando no STF, que cumpre um papel importante. Tudo bem, agora não dá para chamar o Xandão como a vanguarda, né? O Xandão nem é um cara de direita, um cara, né? Certo? Aí você tem um Congresso Nacional, elegemos agora um cara menos pior que o Lira. Aí o cara na mesma semana faz anistia aos golpistas. Cadê os movimentos sociais? Cadê as centrais sindicais? Parece que a gente está esperando que o governo vai resolver, porque mas naquele teatro ele já sabe que vai dar. Se você não tem uma correlação de forças muito favorável, vai dar golpe, como aconteceu com a Dilma, que buscou negociar, que buscou mediar, etc, etc, e você viu o que aconteceu. Então, é uma aposta muito arriscada, né? Tem um outro aspecto também que eu acho que acaba dificultando essa questão da unidade, que atravessa um pouco o debate que a gente faz. É a leitura do momento internacional que a gente está vivendo. 2025 não é 2001, 2002, 2003, quando o Lula se tornou presidente pela primeira vez. Você tem uma crise do capitalismo, do mundo unipolar, em torno dos Estados Unidos. Na época, o BRICS estava se ensaiando. A China estava começando, né, estava crescendo, mas não se apontava hoje para uma realidade que é uma crise do imperialismo norte-americano, o fortalecimento do BRICS liderado pela China, que hoje vai se tornar o maior país em termos econômicos. E aí, diante disso, é um cenário internacional completamente diferente. Você não tem a margem de manobra de antes. Aí, por exemplo, tem uma divergência, que é o tratamento que o Lula deu à não entrada da Venezuela no BRICS. Foi uma coisa isolada dele, por conta de uma questão doméstica. Que quando você pega o maior produtor de petróleo da América Latina e fala, não vai fazer parte do BRICS. Porque ele apostou que ia dar a Kamala não foi eleita, como todos os analistas estavam previstos nos Estados Unidos, que estão mais dentro do debate, porque a Kamala foi uma candidata que não era candidata, era o Biden, né, surgiu o nome dela, tá? E havia um desgaste da própria Kamala, né, dos democratas, digamos assim, né. Kamala não é Obama, era outro momento também. Enfim, tanto que a COP agora, por exemplo, a COP vai ter em Belém, sem os Estados Unidos. Qual é o efeito prático da COP? Os Estados Unidos, que é o maior país capitalista. Então, a gente tem que olhar, né, para a esfera internacional, porque eu estou aqui nesse ponto porque eu tenho programação Nega na Fora, toda semana eu falo sobre política internacional, não tem como deixar de falar. Tem que olhar com o realismo que está posto, né? Então, China e Rússia se tornam necessariamente parceiros comerciais do Brasil, diante da alternativa dos Estados Unidos. E agora a gente vai ser obrigado a fazer algo que a gente já podia ter feito antes. Tá? Fora outros debates, assim, sobre... e por último, a questão de comunicação. Eu até conheci isso com o Ivan, a angústia que me dá essa questão das redes sociais. Acho que a rede social é um negócio extremamente deseducativo. Né? A gente meio que virou um grande compartilhador de memes e mensagens, né? Um transferindo ansiedade para o outro, assim, sabe? Reprodução de ansiedade em escala industrial. Fora a lógica colonial por trás das redes sociais. Agora que a gente está vendo com o Zuckerberg, né, o apoio de extrema-direita, tá, mas sempre foi assim. Os caras apoiaram golpes, os caras, a Primavera Árabe, estava o Facebook por trás disso e por diante. Ou a gente rever a nossa estratégia de engajamento político, ou vai ficar difícil. Eu me lembro quando eu estive ano retrasado em Cuba, né? Ano passado eu vim em Cuba, eu fiz esse debate lá com os companheiros do Partido Comunista Cubano, porque também está rolando o mesmo processo das fake news via WhatsApp. Tá? E aí qual era o tratamento que eles davam para isso? Como Cuba não tem, né, não tem jeito, o cara vai lá, baixa o WhatsApp, etc. Aí qual foi a resposta? Nós vamos reforçar o contato com as pessoas. Vamos reforçar o trabalho de base. Os caras da Revolução de 59, estou falando de reforçar o trabalho de base. A gente está com o governo eleito há 3 anos e a gente não prioriza isso. Então, quer dizer, porque a fake news prospera, não é porque a pessoa recebeu no grupo do WhatsApp qualquer, recebeu no grupo do WhatsApp da igreja e ela vai toda semana para a igreja e é o pastor que compartilhou. Por isso que compartilha a fake news. Então não é porque as pessoas são idiotas, é porque existe um sentido de pertencimento a algo, que é a igreja, estou dando um exemplo, podia ser outra coisa. Mas a gente está onde, efetivamente? A gente referência no que para essas pessoas? É dificuldade. Né? Então, assim, acho que talvez apostar mais nas organizações de base, né? Retomar mais a perspectiva.
Porque, como a Denise colocou aqui muito bem, às vezes é uma coisa simples que multiplica, sabe? Porque, pegar o exemplo do Bloco Filhos e Filhas de Marx, né? Todos nós desenvolvemos consciência política a partir do quê? A maior parte das vezes. Pela cultura, pela música, pela literatura, uma obra, um livro, tá, etc. Né? Então, talvez a cultura seja um caminho da unidade também. Espaços como esses sejam um caminho de unidade. Talvez tentar outras perspectivas, porque ficar num debate em que as coisas não vão para frente, porque no limite tudo se trata de quem vai ocupar a assessoria de deputado tal, quem vai ser candidato a não sei quem vai... Aí fica difícil, né? É desanimador, você não consegue congregar ninguém em tudo isso. Falta utopia, falta tesão, fundamental, né? Para você fazer qualquer coisa, você sair da sua casa e de fato se prometer com um projeto. Falta militância, brilho dos olhos. Por que pareça, os bolsonaristas têm isso. Eles têm isso. Por isso que eles são uma ameaça. Porque eles têm uma lógica militante. E nós meio que perdemos isso porque estamos muito ali vinculados a essa perspectiva institucional. Eu que subscrevo o que meu companheiro colocou. Eu tenho, assim, um debate muito grande dentro do meu partido, no qual eu fundei, foi uma das primeiras candidatas, a questão da política de alianças. Política de aliança no campo democrático popular, é o que nós definimos desde o início, quando se tomou posição de ir para as instituições burguesas. Um discurso que não adianta, vejo nossos companheiros que são economistas, ligar, tem que restaurar o capital. Não adianta, esse é o discurso que se tem. O PT, diante dessa composição, também, não é? Se você não tem uma questão que é séria, que é o poder capital de comunicação de massa, está na mão de quem? Está na mão da classe trabalhadora? Também não. Ora, achar que através das instituições burguesas é que vão fazer o processo revolucionário. Também nós sabemos que não é? Tem que se organizar para a destruição da propriedade privada do meio de produção. E como é que se faz isso? É que, de fato, com um povo consciente e que veja, de fato, que com a correlação de força se dá com o povo de forma consciente, se organizando. E alguém tem que fazer isso. Quem é que faz? Então, meu companheiro, tem as vaidades também, não é? E outras instituições hoje resolvem o problema de alguns, que são os cargos, que isso são as verdadeiras misérias, não tem nada contra que tem cargo. É você perder a sua essência do que você construiu toda a história para se aliar com os inimigos, é muito duro. E no primeiro momento, porque vem agora mesmo, né? Não, tem que fazer, você tem que fazer, mas como é que esse povo está? Então é um processo. Eu sei que vou partir por um e não vou assistir aquilo que eu gostaria, de dirigir o nosso próprio destino. Então, cada um faça a sua parte, que o processo, ele é muito complexo. A tua pergunta deveria ser, mas nós temos que fazer um trabalho muito miúdo, que é a educação popular. E esses nossas ditas, né, os iluminados, e que vê que hoje a rede social, instituições, é que vai fazer, vira cadeira cativa. Sindicalista não volta mais para o local de trabalho. E quem está no parlamento ocupando algum cargo não larga mais. E não volta mais para aquele local com classe trabalhadora. Então, é uma dificuldade muito grande. Então, o embate lá fora, muitas vezes, ele é muito cruel. Eu sempre digo, o sistema nós já sabemos o que é, mas muitas vezes nós destruímos entre nós mesmos. Esse é o grande sentimento que eu tenho. Tá? Então, é isso aí. Pelo amor de Deus. Mais uma vez, né? Boa tarde. Pedir licença da minha mais velha, a bênção de vocês, né? E foram pontos importantes que colocaram, que inclusive dialogam com a pergunta do colega, né? Que eu achei bem interessante. E uma coisa que foi pontuado, quando o professor fala do tesão, do brilho nos olhos, né? Que quando o senhor falava do Cláudio Moura, você falou que ele disse que o negro sempre foi rebelde, né? E está nos faltando essa rebeldia, né? Quanto a gente percebe que continuamos rebeldes, mas essa rebeldia precisa ser direcionada,
está havendo essa rebeldia individualizada que se reflete nos crimes, no crime organizado, se reflete na própria cultura, em outros meios, que a própria Lélia Gonzalez também foi citada pela professora, que ela falava que a Lélia Gonzalez não, a Beatriz Nascimento, que pontuava que a educação também, que a luta dos negros também vinha da própria educação dentro da Casa Grande. Né? Essas negras, as mulheres, as amas de leite, né? Com toda essa, que elas não foram mulheres passivas nessa luta do negro, nessa rebeldia do negro, né? Então, a gente precisa retomar o direcionamento dessa rebeldia. Né? E quando o professor também cita a questão que o Ney, né, se eu não me engano, que ele fala que a religiosidade sempre foi utilizada nessa questão da luta, é o que eles fazem, como foi dito, os pastores na igreja vão lá e catequizam, né, a mente das pessoas, e nós, quando eu também sou mogando, terreiro do EGG, que inclusive foi onde eu aprendi tudo, inclusive eu entrei na universidade já a partir do incentivo de minha Yalorixá de Ogum, que é uma mãe em minha vida. Então, essa questão da religiosidade, a gente também precisa começar um exemplo de pessoas de orixá que voltou emocionado, né? Então, essa questão dos negros, eu não sou obrigado a ser de esquerda, eu posso ser de direita. Então, é um problema que, inclusive, queria escutar o que os senhores pensam disso, uma ação que pode ser pensada sobre isso, né? Vou finalizar aqui com algumas coisas que eu anotei aqui. Outra questão, quando você fala em progressismo, eu tenho uma certa recusa essa palavra progressismo, que ela me lembra o positivismo, né? Que a gente está caminhando para uma melhora, essa melhora sempre é a melhora colonial burguesa. E a gente pensar que a questão que, claro, a gente sempre anda para frente, mas olhando para trás, olhando para os nossos ancestrais, para a nossa ancestralidade, olhando como esse movimento precisa ser feito, né? Saindo dessa caixinha eurocêntrica de bom, ruim, de aqui é futuro, lá é passado, e observar como tudo isso se dialoga e como uma coisa precisa interferir na outra. Né? Então, e uma coisa que o Franz Fanon, que é que eu mais uso nos meus estudos, né, junto com minha orientadora, a professora Carla Liane, que é que ele fala que aqueles que se comunicam com a violência, e ele está falando dos colonizadores, eles só entendem a linguagem da violência. E quando ele traz essa perspectiva, é justamente em ruptura com essa ideia do cordeiro que vai obedecer, como foi dito aqui, acreditar que através das instituições burguesas a gente vai fazer uma revolução. Não vamos. Isso é ilusão. E finalizando com a professora fala que a gente está numa crise do capital. O próprio Marx já falava que o capitalismo é uma crise constante, né? Um sistema de crise constante, e que essas crises vão continuar e eles se reinventam. Hoje eles estão permitindo que tenha uma burguesia negra, uma burguesia LGBT, justamente para nos alienar, né, de uma realidade. E muita gente, uma coisa que eu sempre pontuo, o pessoal fala, eu sou herdeiro, filho de reis e rainhas. Não, eu sou filho de povo, de um povo. Eu sou o povo. Então temos que sair dessa lógica que até essa ideia de rei e rainha, e fala que a gente pensa como a gente fala, é uma ideia eurocêntrica de reis. A gente tinha outros nomes para chamar nossos babaludês, nossas ealudês, que não é o rei e a rainha que está por cima do povo, pisando no povo, mas é uma outra ideia de liderança, uma outra ideia de caminhar junto, de liderar caminhando junto. Então, é isso, eu finalizo e agradeço tudo que eu aprendi com a fala dos professores hoje. Muito obrigado. Na verdade, é uma pergunta de depoimento, né? As pessoas, a gente que está na rua todo dia, com carrinho de som, fazendo zoada, nós somos sempre questionados e acusados por algumas pessoas que falam assim: vocês devem estar levando uma vaga para estar fazendo propaganda dessa deputada, para estar falando de Lula. Lula nem conhece você, quem é que está lhe pagando? Cristiano sabe quem está na rua sabe do que a gente está falando. E aí, o que é que a gente tem a responder? Lula não me conhece, mas nós conhecemos Lula. Nós sabemos por que ele luta. Então, qualquer pessoa que não se conforma com passar pela rua e ver pessoas dormindo na rua, embaixo do marquise, passando fome,
com certeza vai concordar comigo e vai estar do lado dele. Outra coisa também é o conceito que você tem de luta. Você quer levar a vida de rico ou uma vida rica? O que eu conquistei de material, com certeza, um apartamento que comprei, vai ficar 2 filhos, se eu tiver cuidado, passo por neto, se não eles vendem, tornam e vai correr atrás deles. Mas a vida rica consiste justamente nisso. O seu longo de sua vida, você entrar em contato com uma mulher como essa aqui. Palmas para ela, por favor. A professora Denise, meu amigo, me lembro, conheci você há pouco tempo, quando eu entrei naquele movimento da Marcha da Consciência Negra, e não tem como, né, cada vez que vejo, me emocionar diante de sua presença e de sua fala. Entendeu? Obrigado. E então é isso. Essa conquista de vida rica que eu estou tendo, vai comigo. O que eu vi, o que eu enriqueci, a vida rica que eu levei, ninguém vai. Eu posso compartilhar no sentido de ensinar, de conviver, mas vai comigo, não existe inventário da minha vida rica. Entendeu? E, por outro lado, a presença dessa juventude aqui já me dá um alento muito grande quando eu vejo a professora Denise de relação com o Clepó falando das mulheres que estão na estação, que foram esquecidas. Não foram esquecidas, que elas estariam no papelzinho dela. E com certeza, daqui a 100 anos, quando falarem da professora Denise, não sei se eles, o cheiro dele, vai estar com o papelzinho na frente também, mas uma professora Denise, aí vai contar a sua história. Vai contar a sua história. Entendeu? Então, é isso que eu quero dizer. E colocando ainda, aproveitando o ganho que o doutor aqui falou, a revolta está presente, ele está dos fatos que eu digo todo dia. Na verdade, que precisa de condução. Né? Eu me lembro que quando era jovem, na década de 60, eu estou nesse bairro aqui, e tem os ônibus de Memorial Federação, Nordeste aqui, o cara pegava, você vai ver, sabe o que eu estou falando. Aí era aquele ônibus velho, já até visto, que aquele buraco no fundo, o pessoal levava os bagageiros, não estava as pessoas aqui, não sabem do que eu estou falando. E os ônibus que levavam para Graça, Barreiros, Barra, eles eram confortáveis com bancos acolchoados, todos novos e bonitos. O cara que acontecia? Visivelmente os ônibus eram degradados, as pessoas entravam e rasgavam. Isso é uma espécie de revolta. Quando você tira direito do trem, o trem reage, porque de alguma maneira ele não reagiu. Eles rasgavam. Ou você tem um transtorno lá que pensa. Os ônibus são velhos, mas eles são velhos, mas não são acabados pelo ônibus. Isso eu não vejo mais um usuário de ônibus quebrar ônibus, porque ele sabe que ele tem ônibus, que ônibus é para ele. O ônibus envelhece por falta de investimento de empresário nessa coisa toda. Outra coisa que está se falando muito é essa violência do futebol. Mas, claro, como ele tem violência? Há 20 anos atrás, 20 eu não sei, mas eu vou colocar 30 anos atrás, eu conto sempre essa história. Eu fui para um barulho na Fonte Nova, tinha uma coisa de 1.000 pessoas. Eu estava com minha filha de 6 anos e meu filho de 9 anos. E nós entrávamos e saíamos todos juntos. Naquele dia tinha somente 40 pessoas. Na Fonte Nova para 120. Aí o cara o que é que faz? O cara constrói um estádio para 45 mil pessoas, uma cidade que o povo enche o estádio. Aí o que é que ele faz? Aumenta o preço do ingresso. Então, você vê hoje uma panorâmica dos estádios, você não vê a cara do povo baiano, a cara do povo brasileiro. Você vê a cara da classe média. Quem é que pode tirar R$60 para pagar o ingresso? Quem é que tem R$60 para pagar o ingresso? E aí o que acontece? Eu perguntando do meu lado, ele diz assim: Antônio, eu tenho de voltar e levar meu filho no Barradão. Ele é no sul do Cleiro, ele é no Vitória. Mas como é que eu vou? Se eu vou pagar, ele ganha R$1.500, ele vai pagar R$100 para entrar, quer dizer, no mínimo, mais o transporte é R$120. Como é que ele ganha R$1.500 para ele? E a Fonte Nova é um estado que enchia e a preço baixo. Então você vê um estudo que todo mundo só ajuda com o pobre. E mais um preço de reserva. Eu quero estar com vocês, qual é a violência? Eles agora estão ficando na rua. Agora, como é que a gente vai conduzir essas pessoas e informar eles que a briga não é entre nós, que a briga é contra quem faz isso? Aqui excluíram do futebol. Aqui excluíram do futebol. Entendeu? Então é essa a minha preocupação. E eu continuo dizendo, então, eu não funciona. O que me faz permanecer na luta é chegar aqui e ver que hoje eu estou vendo aqui quase
reparto de jovens, que com certeza tem um quarto da minha idade, alguns com quarto, alguns com terça, alguns assim, maquiadinhos, e que vão contar a história da professora Denise, que vai contar a história de Cristiano, contar a história de João, a história de muitos outros aqui, a história da companheira aqui, e talvez a minha também, né? Tem um cara lá que falou isso. É isso aí. Tá. Valeu, você me emocionando, viu? Bem, tentar ser, acho que Jailan, né, trouxe várias questões aí para a gente. Eu acho que assim, Jailan, um dos motivos, né, que justificam o enjaísmo, né, o marxismo negro, é entender ele como parte da história de lutas do nosso povo, né, e a partir das nossas referências. E essa noção de tempo linear, né, ela não se adequa, né, à nossa realidade histórica enquanto povo. Né? Então, fazer luta, o povo negro sempre foi olhar para frente, mas olhar para trás. Né? Então, tem, como eu citei, um romance do Aleu Carpentier, escritor cubano, chamado O Reino desse Mundo, que ele fala sobre o pós-revolução haitiana, né? E a forma como se organizou o poder político, e reflete exatamente isso. Né? Não era exatamente a ideia de rei ou de soberano, como se pensou o Maquiavel, se pensou o Estado moderno, né? Eram outras construções de política e outras formas de poder, mais horizontais, né? Com hierarquia, sim, mas não uma coisa que está à parte das pessoas, né? Eu trouxe o Jean Tible, né? Que é professor da USP, que escreveu um livro chamado Marx Selvagem, né? A relação do Marx com os povos indígenas, e ele faz uma relação do Marx com Pierre Clastres, né, a ideia da sociedade sem Estado, né, dos povos indígenas. Né? Então, você pode ter uma sociedade sem Estado, você pode ter formas de poder que não exatamente refletem essa estrutura de poder, e talvez isso explique, né, um pouco porque o movimento negro, o movimento indígena, ele tenha sido tão marginalizado dentro das próprias esquerdas, né, porque talvez traga contribuições que uma determinada leitura eurocêntrica, muito eurocentrada, acaba não entendendo, achar que o Estado socialista brasileiro, né, vai ser uma reprodução do que foi o Estado soviético, ou outras construções, né, a Comuna de Paris, né, como se nós não tivéssemos as nossas próprias questões aqui. E acho que isso que está um pouco por trás, né, porque a questão da juventude que o Antônio colocou, né, que eu estou muito feliz de ver jovens e essa renovação, o senhor Denise me colocou, né, esse debate da juventude e da renovação. Porque às vezes a juventude que está olhando para o Bolsonaro e achando que o Bolsonaro é disruptivo, é radical, né, que as ideias da direita são ideias que significam uma ruptura, é porque olha para uma esquerda muito quadrada, né, muito convencional, né, muito pouco radical no sentido de prática, né, porque ali está aguardando a próxima eleição, está aguardando, né, eu, como faço sociologia, né, sou das ciências sociais, obviamente por ofício sempre tive uma perspectiva muito racional, né, e hoje vejo que esse excesso de cálculo, de racionalidade, o que faz o Lula é o fato de ser o filho do povo, né, e há uma identidade emocional das pessoas com o Lula. É isso que torna o Lula a maior liderança popular do Brasil. Né? E é por isso que o preço dos alimentos pega. Por quê? Porque o Lula é alguém que passou fome. Então, é essa mensagem que é passada, entendeu? Então, assim, eu acho que a cultura, a arte, né, essas experiências que a gente compartilha aqui, né, elas vão para além dessa forma de fazer política. E talvez isso que está fazendo falta. Né? Eu acho que é bater papo, é conversar, é ouvir, é trocar, menos chegar com fórmula pronta e perceber, olha, pode ser por aqui, pode ser num baba, pode ser numa mesa de bar, pode ser numa luta, pode ser numa roda de conversa, pode ser projetando um filme, mas com certeza não é mandando rios no Instagram, né? Com certeza não é compartilhando mensagem, porque eu estou no grupo lá da UNED, professores, às vezes fico angustiado, assim, que a gente fica compartilhando pauta ruim, sabe? As agendas ruins. Nossa, você fica assim, meu Deus, você é pessimista do grupo do WhatsApp, né? Então, mas tem muita luta acontecendo, tem esse bloco acontecendo, tem lutas do Movimento Sem Terra, o MST, do MTST, né? Tem gente que está fazendo luta no cotidiano, o Antônio está na luta o dia todo, né? Enfrentando, defendendo o Lula, defendendo as ideias. Quer dizer, lutas existem,
né? Elas estão presentes. Então, talvez a gente olhar um pouco mais para ela e direcionar mais os nossos esforços. E, por último, a questão da unidade. Unidade só é possível com proposta, né? E acho que é um grande problema hoje é saber o que nos unifica, se é a defesa cega do governo, porque nós precisamos desse governo e ponto final, ou se é a partir desse governo para construir isso e aquilo. Eu acho que tem muita coisa boa que o governo podia estar fazendo, ou podia estar melhor comunicando para a população, mas a gente nem sabe, mais das vezes, né? Então, eu acho que a gente precisa sair desse lugar comum, dessa esquerda muito comportada, muito enquadrada, e viver uma esquerda um pouco mais apaixonada, né, pela vida e pela causa socialista, né? Acho que concordo com a ideia do progressismo, uma coisa que dilui, né, mas a gente sabe que dentro de uma frente democrática nós podemos ser o setor mais apaixonado pela causa proletária, pela causa do povo negro, né, pela causa socialista. Eu acho que isso está fazendo falta. Oi? Jairlan. Pois é isso aí. Eu sempre digo lá na nossa entidade, que é o meu cultural de Jocã, que é afiliada à CONE. A CONE é uma entidade, né, que ela faz parte, é uma rede de entidades. Nós somos do Jocã e temos assim um trabalho, né, de prioridade, né, com todas as gerações. Mas isso é CONE, né, e REMA, que é a Rede Matriz Africana. Você trabalha com questão de capoeira, tudo que está na rede, né, em termos da nossa concepção africana e espaço. E a CONE, a entidade a nível local, nacional, ela é formada pelos estados, regional e chega nacional e internacional. Nós tivemos na época do Covid, nós vamos ter um encontro em África, e aí foi denunciado que quando 400 jogos, não tem vez de quiser me dar o contato de vocês, a J-CONE, a menina Brenda aí que está organizando, do Calabá, outros jovens que estavam meio afastados, né? Então, é um lugar de escuta a juventude, sabe? É arte e cultura, gente. Ele tem que dizer o que é que eles querem, pode até isso. É um lugar de espaço. Ele gosta de hip hop, gosta de poesia, então é um lugar. O momento se une, porque a nossa entidade é uma entidade mista, homens e mulheres, todas as gerações. A gente se reúne como? As mulheres se reúnem, mas não é deitar ali. Então, mas na hora para a resolução, a gente tira e leva para o coletivo. A juventude do mesmo jeito. O sete matriz africano do mesmo jeito, entendeu? LGBT, quer dizer, cada segmento agora não tem essa concepção do corte, que não vai cumprir, a gente tem que estar unidos. E aquela história que quem diz, né? Unidos é mais vencido. Não, ninguém vai nos vencer se a gente estiver realmente unido. Não é isso? Uma questão interessante que colocou é a filosofia Sankofa. Sankofa é um pássaro, né? Ele olha para todos os lados, para olhar o passado, construir o presente, viver o presente, para construir o futuro. Você não pode passar em cima de quem? De quem já partiu, dos ancestrais, e nos deixar um legado. A gente está fazendo dever de casa mesmo, é isso que tem que ver, entendeu, meu jovem? Então, vocês jovens têm que estar se reunindo, as mulheres, depois tem que a troca de informação, para que a gente pudesse se fortalecer mesmo por aí. Eu convidar, se quiser reunir depois uma conversa, né? Eu acho interessante, nós temos que ter uma frase assim. Quando a senzala aprende a ler, a casa grande surta. Tem preocupação com a nossa organização, maioria. A gente é a maioria, quanto tempo? A gente não consegue derrubar um sistema perverso por ela. Eles têm sim, dentro da nossa organização. Por que tem duas escolas? Porque você tem dois. Aqui você tem o quê? Dois lados. Alguém falou aqui da barra, não sei o quê, não sei o quê. É quem falou antes. As periferias. Nós estamos aqui, nós somos um quilombo urbano. O pessoal só tem que existe quilombo rural, não é, gente. A cidade inteira, eu fui menina indo buscar lenha para minha mãe ferver, eu fui lavadeira, eu fui lavadeira. Também criança, ó, tendo que puxar água na cisterna, entendeu? Porque criei meus irmãos, eu fui empregada doméstica, eu fui lavadeira, eu ia pequena, molequinha, para ir para Graça Vitória, levar roupa na cabeça dos brancos. E ver o cachorro me morder, um bando de coisa. Então, é muita história, gente. Tá? Então, assim, eu quero mais uma vez agradecer um abraxé
vibrações positivas. Minha gratidão, deixa que eu não bater com cansação não, viu, meu filho? Me livrei! Eu me acabo, Cristiano, é uma relação muito prazerosa que eu tenho com a juventude, viu? Com todas as gerações, pessoas, eu não quero ser sectário, eu sou radical, até que me prove a contrário minhas concepções e caminhada. Obrigado, querido. Gratidão. Muito obrigado. Obrigado, Fábio, mais uma vez. Valeu. A todos, todas que aqui apareceram, como a gente brinca, os canacomunas, das mais diversas gerações. Estamos chegando nos tataranetos, nas tataranetas. Brincadeiras à parte, aqui estão os textos que a Denise passou, nós vamos disponibilizar aí para quem participou. Ali está a lista de presença Fala o nosso jornal. do A contribuição é R$5, recurso, né? As entidades vão certificar, o certificado de militante. E Não, também, não, quem não pegou seu material, quem adquiriu, também ali vai estar É disponível. interessante. Mas eu livrei da cansação e quero você lá na estátua de Zumbi dos Palmares. É que já Sábado, dia semana, 22, sábado. eu vou próximo dia ver. 22 Eu às acho que 15h30. eu acho que sábado, né, Daniel? Acho que não tem nada não, né? Na agenda. Aqui é meu. É minha alma gêmea. Isso, pronto. Vai, bota na agenda da E Denise. eu tô agora lá no inteiro chamado, né? Pirajá. Pirajá, Mas eu isso. venci. Vamos lá na Praça da Sé. Então é isso, pessoal. Olha. Dia 22 é o cortejo do Bloco Filhos e Filhas de Marcos. Eu vou 15h30 chamar mais se gente, concentra. inclusive. Chama gente. E chame gente. Às 16h30 a gente sai. A ideia é que o velho Mouro reverencie as entidades e os espaços de luta no Pelourinho que foram bem citados aqui, das mais diversas formas de resistência. Você tem Negra Jô, né? O papel que ela cumpriu na afirmação do povo, né? Ali fazendo o cabelo. Você No meio da rua. A leitura dogmática que não reconhece isso como instrumento de resistência está perdido. Não, às vezes, e aí a gente sabe, Cristiano desbundou, está vivendo, fazendo folia, fazendo festa. A pegada é essa. É uma leitura que, aí, inclusive agora que Lélia Gonzalez está lançando o livro Festas Populares, a galera começa, não, há muito tempo. Depois passa. Aí dá outro verniz, né? Mas, com isso, vou chamando o Eloy, estou falando isso para Eloy se posicionando, que nós vamos participar começar a outra dimensão da boemia crítica, que é a dança, que é liberar o corpo para resistir aos aprisionamentos que o capital proporciona. E quem tiver disposição, tem ali as faixas, o estandarte está aqui, a URSA está aqui. Nós podemos levar a pauta sem anistia, fim da redução da escala para os palhaços do Rio Vermelho mais tarde. Chegar para lá. E é isso. Vamos lá, Eloy já vai se posicionando ali, vamos curtir. Levanta, balançar as cadeiras. Bom.